tudo comunica. A forma como você se veste comunica, a forma como você fala, como a sua postura, inclusive o formato do rosto. Então, se eu estou lidando com a paciente que é líder, e se ela é líder dentro de um grupo de homens, ela não pode ter, digamos que um formato muito feminino, muito romântico, um rostinho muito fininho, um queixo muito retraído. Eu já tenho que empoderar essa mulher. Agora, se chega uma pessoa que, às vezes, ela já fala de maternidade ou é professora infantil, eu já não posso colocar esse formato nela. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje abrimos a porta do consultório para a doutora Laura. É um prazer tê-la aqui. Estou aguardando já tem um tempão, inclusive aguardando para 2 programas, porque além de profissional da saúde, ela também é empresária, tem outros profissionais que trabalham com ela. Laura, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Vamos lá, como é de praxe aqui, a gente gosta de conhecer o profissional além do jaleco, ou seja, a escolha que ele fez, por que ele fez, qual a sua especialidade, porque como a gente sabe, principalmente na área que você atua hoje, que a gente vai estar falando de harmonização facial e não desarmonização facial, existem inúmeros não profissionais, não habilitados. Então, para que a nossa audiência ela, de fato consiga entender o que é necessário na escolha desse profissional, o que ele tem que ter estudado, quem tem, de fato, condições não somente técnicas, mas de estudo, que é autorizado a fazer isso. Então, por favor, conta pra gente mais ali desde o início, como é que foi a escolha pela farmácia, por favor, e pode falar olhando para a câmera para que o pessoal possa entender direitinho o que você está trazendo hoje. Eu sou farmacêutica, né, há 15 anos, mas estou na estética há 9 anos e eu sempre gostei muito da parte da beleza, sempre fui muito vaidosa e a minha escolha se deu porque quando eu me formei, né, muitos anos atrás, apesar da área da farmácia ter muitas especialidades, muitas pessoas pensam que o farmacêutico fica só na farmácia, mas existem mais de 20 especialidades, 20 ramos diferentes que podem atuar. E a área da beleza ainda não era incluída, então quando liberou para o farmacêutico poder fazer a aplicação de injetáveis, botox, bioestimuladores de colágeno, preenchimento, então eu já aderi ali na hora, porque eu era paciente, então eu sempre fui muito fã de procedimentos estéticos, de frequentar clínicas, e eu entendi até bastante. E acabei me apaixonando também porque, quando o meu intuito, primeiramente, quando eu decidi fazer a especialização em estética, era trabalhar em emagrecimento. Porque, por ser farmacêutica e já conhecer, né, vários ativos e medicamentos que podem trabalhar nessa questão, então eu era muito conhecida por isso. Muitas pessoas me pediam consultas, me pediam prescrições de qual medicamento era mais adequado para ela no processo de emagrecimento. Porque no processo de emagrecimento a gente sabe que tem várias questões, né? Às vezes é metabolismo, às vezes é alimentação, às vezes é estresse. Então, quando foi liberado para o farmacêutico poder trabalhar com estética, eu falei, vamos lá, já vou participar da primeira especialização. E desde então, eu venho me apaixonando cada vez mais.
Porque quando eu decidi entrar para a área da saúde, porque era a minha vocação a área da saúde, então lá na adolescência eu não sabia, né, o que eu ia fazer, se era farmácia, se era odontologia, medicina, mas eu já sabia que eu queria trabalhar em alguma coisa que trouxesse uma transformação positiva para a pessoa. Por isso que eu sempre disse que eu não queria trabalhar em hospital. Porque em hospital, ali a gente vê muito sofrimento, a gente vê o fim da vida, e eu queria trabalhar com um sorriso, eu queria trazer felicidade, coisas positivas para as pessoas. E eu falei, essa eu acho que é a minha missão, o meu propósito, porque já desde então já vinha sendo mostrado para mim, né, as pessoas em busca de conhecimento nesse sentido, de emagrecimento e tudo mais. Quando eu entrei para a área da estética, aí pronto, abriu portas para tudo. Então, já trato o rejuvenescimento, o rosto. Na clínica, a gente trata muito o rejuvenescimento corporal também. Então, aí eu falei, é aqui mesmo que eu tenho que ficar. Cheguei no lugar Isso. certo. Abri um empreendimento onde eu serei a primeira É. a, de fato, utilizar. Uhum. Você falou de transformação. O que você percebe antes de um procedimento, ali durante o tempo de escolha, da necessidade dessa paciente, e que transformação na prática é essa que você percebe na vida dessa mulher? Atende homens também? Sim. Então vamos primeiro focar na mulher e aí depois a gente fala, porque são públicos diferentes, né? São públicos diferentes. Porque para a mulher, a autoestima, ela impacta muito mais. Porque muitas vezes a baixa autoestima em homens não está relacionado ao físico, à beleza, ao rosto. Nas mulheres, sim. Então, eu já tive baixa autoestima, então eu sei como é. Você não consegue desenvolver em algumas áreas da sua vida, porque você se sente diminuída, você sente que você não tem poder em certos momentos, você aceita coisas. Então, esse processo não é só de transformação, não é no rosto, né? Eu até falo que a transformação nem acontece no É na rosto, vida. ela acontece na vida, ela acontece por dentro. A Organização Mundial da Saúde fala que saúde é o quê? Saúde é o bem-estar físico, mental e social. Mas às vezes quando você não está bem consigo mesma, na aparência, você deixa de ter uma saúde física e muitas vezes social. Porque tem mulheres que não querem sair, não querem se arrumar, acha que não tem jeito, tem que ficar daquele jeito ali pronto e acaba impactando nisso, né? Então deixa de ser saúde. Na verdade, né, a doença, porque a gente pode chamar dessa forma, né? O fato de você não estar bem consigo mesmo vai te adoecendo mentalmente, como você trouxe, isso vai adoecendo as outras áreas que ainda supostamente estavam boas, né? Ou seja, um Justamente. abismo ele vai puxando o outro. Vai puxando o outro. E você entende que o contrário disso acontece quando eu consigo melhorar uma dessas áreas, no caso, a minha autoestima, me vendo de melhor forma. É isso? Mas se você de fato entende que isso acontece se não tiver associado também com a mudança em outras áreas, com a mudança de mentalidade, ou você entende que eu vou dizer que sim, tá? Porque eu acho que um batom, quando você está bem arrumada, quando você se arruma, quando você faz um botox, quando você se sente... outro ânimo. É outro. O dia já começa melhor. Então, eu também penso que às vezes é até um primeiro passo, né, da pessoa, que aí já aconteceu de pacientes minhas dizer que depois que melhorou o rosto, se sentiu mais bonita, ela pensou, nossa, agora eu tenho que cuidar do corpo, e até começou a fazer exercício físico. Então a gente começa a ver um conjunto. Sim. E eu falo que mulher sempre tá buscando uma melhora, né? Às vezes é no rosto, depois é no corpo, se tá tudo bem, você vai lá e quer mudar o cabelo. Aí você estraga pra poder arrumar, né? E aí é isso, é sempre aquela manutenção da beleza, as gotinhas de autoestima diária. Você acredita que essa harmonização tem algum impacto além, né, da estética ali? Eu digo, de fato, alguma outra coisa que a gente não conhece, não entende, funcionalmente falando, por exemplo, né? Um botox, por exemplo, pro maxilar. Eu faço botox na axila. Então, além do
do quanto me faz mal esteticamente se eu estiver apresentando, se eu estiver fazendo uma palestra e aquela coisa horrorosa, extremamente deselegante. Então, funcionalmente, né, ele me incomoda e me traz transtornos que vão para além da estética. Você que conhece todas essas outras, né, partes e áreas do trabalho que você faz, o que também mais auxilia além da estética que você realiza hoje? A gente consegue perceber, por exemplo, enxaquecas, quando faz a toxina botulínica, relaxamento da musculatura em pessoas que são muito tensas, então o músculo do rosto ele fica mais tenso, até, às vezes até mesmo dormindo, e a pessoa sente esse relaxamento mesmo, sente essa tranquilidade, sente menos dor na face. Eu não trato diretamente assim, quando a pessoa vem com essa queixa em relação à saúde, mas muitas vezes, resolvendo uma queixa estética, ela ganha ali de bônus essa melhora também da funcionalidade. Maravilha. O que de fato é uma harmonização facial bem feita? É aquela harmonização que as pessoas vão olhar e vão dizer assim, tem alguma coisa diferente, mas eu não sei o que é. Ou então, nossa, eu acho que a Carol, acho que ela maquiou melhor hoje, tem alguma coisa ali mais, um glow que as pessoas não identificam, de dizer, nossa, ela tem um volume aqui, ela, nossa, tá estranha a bochecha, aquela coisa que as pessoas percebem, as pessoas que não têm olhar clínico e percebem e apontam, aí sim a gente começa a questionar que está exagerado. Você falando isso, eu pensei aqui em algo, porque o homem, né, o marido, o namorado, normalmente a maioria deles não percebe nada, ou seja, quando é uma harmonização se ele percebeu e ele não percebe nada, tem alguma coisa errada aí. Isso. Né? Porque para chegar a esse ponto, olha só, é algo natural, sutil, é potencializar ali o que eu já tenho. É devolver de fato o que você perdeu. Legal. Porque uma harmonização que eu considero assim muito maravilhosa, que transforma por dentro e por fora, é aquela pessoa que ela não se reconhece mais no espelho. Por quê? Porque você passa anos, né, 30 anos da sua vida acostumada e satisfeita, né, com o rosto. E aí o processo de envelhecimento começa, a gente sabe que vai envelhecer, mas nós não estamos preparadas. É isso. Igual a gente sabe que vai morrer, que todo mundo vai morrer, mas não tem ninguém preparado para isso. Então, quando você se depara com um rosto que você olha uma foto antes e vê o tanto que mudou e que não condiz com aquilo que talvez você é, então isso daí impacta muito. A pessoa, ela consegue sentir ali uma diferença e a gente gosta de trazer ali um pouco para o passado. Tipo, então, devolver o que ela perdeu. Maravilha. Por isso que eu falo que a harmonização facial bem feita é isso. Não é trazer algo novo, é trazer o máximo para o que era antes. Ou seja, eu volto a me reconhecer. Volta a se reconhecer. Maravilha. E muitas mulheres falam, nossa, agora sim eu tenho o lábio de antes. Agora sim eu tenho as maçãs do rosto que eu tinha. Nós vemos muitos feedbacks nesse sentido. Eu quero falar sobre duas coisas ainda nesse assunto. A primeira delas, quais os principais, né, sinais de envelhecimento, essas demandas que chegam lá no seu consultório. Então, as principais, conta pra gente. E na sequência, que eu acredito que um assunto ele faz sentido com o outro, é justamente o que é possível na harmonização. Aumentar queixo, aumentar bochecha, aumenta, tem alguma coisa que diminui? Porque, na verdade, as pessoas muitas vezes ouvem o termo, né, e acreditam que, só o Botox já é harmonização. Não, ali você está fazendo um procedimento. Então, Isso o que mesmo. de fato vem a ser esse harmonizar? Então, primeiro as principais queixas e o que de fato é harmonização. As principais queixas os primeiros sinais do envelhecimento, que geralmente é uma olheira mais acentuada, que passa aquele aspecto de olhar mais cansado, de rosto mais cansado. É o bigode chinês, a linha da marionete, vou falar em palavras mais para as pessoas entenderem. A gente vê também a falta do contorno, né, também por conta da estrutura óssea que vai perdendo, a atrofia da gordura também, então sente uma queda no rosto, um rosto mais jovem
por ter uma maçã um pouco mais proeminente, ele é um rosto mais redondo ou triangular. E com o tempo vai acontecendo um processo que a gente chama de quadralização facial, que é o rosto realmente, né, ter essa queda, perde um pouco da mandíbula e ele fica num formato mais quadrado. Então, tem coisas que a pessoa não consegue dizer. Eu estou incomodada com isso, mas ela diz para mim, eu estou sentindo o meu rosto derretendo, estou sentindo que meu rosto está caindo, o aspecto da pele quando a pessoa pega já não é mais aquela pele durinha, uma pele grossa, ela já começa a ficar fina e se desprendendo ali, né, do músculo, dos Elástica. outros tecidos. Então eu vejo, essas são as queixas principais também, porque são realmente os primeiros sinais. Então a gente consegue devolver isso com a gordura do rosto que atrofia, que é um processo de envelhecimento que vai acontecer de todo jeito, não tem como evitar. Então, o preenchimento com ácido hialurônico, ele tem essa ação de praticamente imitar realmente a gordura, imitar a estrutura óssea que foi perdida. Então, o olhar clínico é importante por conta disso, que a gente tem que visualizar de forma personalizada o que já foi perdido e o quanto foi perdido para poder repor. Né? Assim, eu acho que esse, na verdade, é o segredo da harmonização natural, que é olhar o quanto, né? Não tanto onde, porque precisar, todo mundo vai precisar, mas o quanto vai precisar, que eu acredito que é mais, essa forma mais individualizada, diminui as chances de parecer que mudou muito. Ou de ficar todo mundo parecido. Ou de ficar todo mundo parecido. Apesar de que, se for parar para pensar, também na terceira idade vai todo mundo ficar parecido. Por quê? As rugas geralmente aparecem nos mesmos lugares, que é no orbicular do olho, em volta da boca, como os sinais que eu já falei, né? Que é nasogeniano, bigode chinês, linha da marionete, olheira, também todo mundo vai ter, né? Então, querendo ou não, acaba que os mesmos sinais vão aparecer em todo mundo. Em uns mais e outros menos. Uns antes e depois, mas esses são sinais clássicos. Quando eu falei de ficar todos parecidos, queria até que você explicasse na sua percepção, teve um momento onde os preenchedores tiveram aí o seu espaço, só que praticamente as pessoas foram ficando muito preenchidas, quadradas, na verdade, que eu acho até mais envelhecidas, né? Tentando suspender e cada vez colocando mais. Então, acredito que o maxilar ficou muito semelhante, as bocas todas muito proeminentes. Eu acho que só esses dois fatores já começou a aparecer assim, todo mundo parecido. Porque meu lábio, por exemplo, eu nunca fiz nada, nenhum preenchedor. Porque o meu lábio, desde sempre, é grande. O que eu tô sentindo agora? É aos 47 anos. Que o batom tá subindo. Então, essa voltinha, né? É óbvio que ela também já tá ali murchando. Mas o tamanho da minha boca, ou seja, se alguém me sugerir, você me sugeriria fazer um preenchimento labial? Eu falo que a pessoa, ela tem que querer, de certa forma, tem que ter uma queixa. Se eu já acho bonito, já acho o formato bonito, quando eu passo batom fica bem, não tem porquê. É melhor investir em alguma coisa que de fato vai trazer um benefício mais visível. Mas também eu falo que a boca, por mais bonita que ela seja, quando a gente faz um preenchimento mínimo, fica bonito também. O ideal é fazer aos poucos, fazer uma construção, né? Não colocar um volume que eu acho que é o certo para você ou que eu acho bonito, é o que combina com você. Então, o que pode, né, distorcer e ficar feio realmente é esse fato do exagero da quantidade ou o profissional que quer usar a mesma técnica em todo mundo. Então, se você tem um formato assim, a gente tem que seguir assim. É igual silicone. Então, se você tem um peito mais juntinho, quando colocar silicone, ele vai ficar mais assim. Se você tem um peito mais separado, quando colocar silicone, ele vai ficar volumoso, mais separado. Então, não dá para inventar muita coisa. Quando você começa a querer inventar, tipo de, quero ficar parecido com aquele ou com aquela pessoa, é isso aí que vai por um caminho que eu não recomendo muito. Laura, como é que você lida com essas expectativas? Alguém que chega alguém lá com a foto? Quero ficar assim, quero esse
nariz, quero esse rosto. Como é que você lida com essas pessoas? Antes acontecia mais, agora eu acho que as pessoas ganharam um pouco mais de consciência de que isso não é tão bom e também tem muito esse movimento agora da aceitação, né? De você se aceitar como é, de você tentar melhorar a sua versão e não ter uma versão parecida com de outra pessoa. Legal. Antes, na época da pandemia, aparecia muito, na época dos filtros também, quero ficar com esse filtro, né? E agora, não tanto, ainda bem. Melhorou, né? Melhorou. O trabalho. Se eu quisesse um filtro, seria o Paris. É só o que eu uso sempre. Tem jeito? O que se aproxima aí de um Paris? É o desafio lançado. Pronto, vamos. Mas eu acho que pensar num Paris seria hidratação, né? Porque de verdade eu acho que é um filtro que ele suaviza ali, né? E coloração. Porque esse eu identifico dessa forma, porque se tiver um melasma ou alguma coisa, ele traz essa... Poros, linhas, né? Ele deixa né? mais suave. Te deixa assim, plena. Qual é? Pai, até uma dica aí, vamos lançar um produto chamado Paris. Você vai ficar com esse rostinho. Ainda existe muito medo das pessoas ficarem artificiais? Elas chegam com esse medo para você? Sim, chega bastante. Porque já tivemos muitos exemplos ruins na internet, principalmente de profissionais, de famosos, né? Mas se for parar para ver também, a maioria que aparece dessa forma são jovens, que já não precisa repor tanto e tá colocando já talvez antes do tempo. E também, claro, né, técnica e profissional, porque assim, a quantidade que você vai colocando, você sabe. Se for uma pessoa que está comprando um procedimento, que está pagando, ele sabe que está pagando mais por estar usando uma quantidade maior. Então eu falo que muitas vezes a pessoa tem consciência, muitas vezes ela está até gostando do jeito que está, né? Porque faz uma diferença até mesmo de valores você fazer 5 seringas e você fazer 30. Então, e também dá para ser construído, né? Não tem por que começar fazendo o máximo. Vamos fazer uma área hoje, uma outra área amanhã e tal. Então, esse é o segredo para dar certo. Mas existem pessoas que querem realmente uma transformação facial, que a gente já viu, né, os exemplos na internet, provavelmente ou buscaram realmente aquilo, ficar com o rosto daquele jeito que estão gostando, ou não tinham consciência de que poderiam fazer pouco a pouco. O que acontece muito também é o chamado ETIP, que é o edema tardio intermitente persistente. Ou seja, é uma pessoa que ela tem processos inflamatórios no organismo, ela passa por sobrecarga, por estresse, tem oscilação de imunidade, e por conta disso, às vezes acontece do preenchimento reagir quando é ácido hialurônico. Então, ele incha ali em determinado momento, que foi o que aconteceu muito com a Joelma. Então, às vezes ela aparecia com o rosto inchado, às vezes não. Mayra Card também falou um pouco disso, mas ela tem outro produto no rosto. Então, são pessoas que têm essa determinada condição, que é a minoria. E aí também vale o acompanhamento com o profissional. Não significa que eu fiz uma pessoa, fez uma harmonização facial e tchau, nunca mais vou te ver. A gente faz acompanhamento mensal com ela, porque se ela apresenta uma condição dessas, que até mesmo ela está descobrindo agora, a gente consegue intervir e fazer com que esse processo dure o mínimo possível. Falando nisso, né, vou continuar te vendo, de quanto em quanto tempo, né, é necessário, porque não é ad eterno, né? Não é para sempre. Como é que é esse funcionamento? Hoje eu faço uma harmonização, eu vou fazer um aumento ali do maxilar, né? Mas eu gostei muito. Vai durar quanto tempo? Para todo mundo é igual? Como é que é esse processo? Se eu faço 2 vezes no ano, existe uma forma mais definitiva? Como funciona? Graças a Deus não é para sempre, né? Imagina fazer um procedimento estético que você não gostou e não ter como tirar, né? Não ter como reverter. Então, eu até falo que dura para sempre se você conseguir fazer as manutenções. É uma média de duração de mais ou menos 1 ano. Mas o produto, ele não degrada do rosto de um dia para o outro. Você não acorda e
tchau, né? Nem com a toxina botulínica é assim, ela vai saindo do efeito aos poucos. Então, se você faz a manutenção com um ano, que é mais ou menos a época em que vai começar a degradação, você vai usar menos produtos e vai usar pontualmente onde já começou a ser degradado. É por isso que é importante ser acompanhado pelo mesmo profissional que tem as suas fotos ali de início, que sabe como é seu rosto, sabe qual marca você se adequa melhor, e aí você vai fazendo pequenas manutenções, uma vez, 2 vezes no ano somente. Então, chega no máximo a 2 vezes no ano. Máximo. E assim como a manutenção do carro é mais barata no início, vai ficando mais cara no final. Então, nesse caso, eu vou fazer um investimento maior e se eu fizer no tempo certo... Vão ser investimentos menores ou vão ser outros investimentos, que é em relação à qualidade de pele. Quanto mais qualidade de pele, mais tempo dura uma harmonização facial, dura os procedimentos com ácido hialurônico. Então, se a pele está melhor tratada para receber, melhor ainda. Então, você consegue até alongar o tempo, passar mais de um ano, já que a sua pele agora está com a qualidade melhor, está mais firme. Por si só, já os tratamentos já rejuvenescerem também. Então, explica qual seria a ordem cronológica e correta, já que eu entendi que eu preciso ter uma qualidade de pele melhor. Então, por onde eu começo, faço o quê? Como que seria esse protocolo, segundo a doutora Laura? Na avaliação, eu decido isso de acordo com a queixa da pessoa. Geralmente, eu já entro com o meu protocolo de harmonização facial, porque ele já traz uma mudança no mesmo dia, né, na hora. A gente já consegue reestruturar o que um tratamento a longo prazo não vai conseguir. Então, eu até falo, amanhã você já vai se ver melhor no espelho. E depois a gente tem tempo ali, porque eu já disfarcei todos os sinais do envelhecimento, já tirou o bigode chinês, já tirou a marionete, já alongou o rosto, já deixou o rosto mais fino, tá melhor estruturado. Agora a gente ganha esse tempo aí de um ano para poder manter a pele firme, trazer ela, né, para a firmeza, porque ela perdeu, para aí depois a gente fazer um processo mais devagar com ácido hialurônico, com a harmonização facial. Quando você fala em harmonização facial, ela sempre é com injetáveis? Sempre é com injetáveis, pelo menos nos protocolos que eu utilizo. Por quê? A gordura, ela tá mais profunda. A estrutura óssea é a parte mais profunda da face. Então, é ali onde eu vou trabalhar para devolver. Os processos, os protocolos que não são injetáveis, como lasers, as tecnologias, eu trabalho bastante com isso também, então todas as tecnologias na clínica, elas são para a superficialidade da pele, que são aqueles poros, as linhas mais marcadas, uma flacidez de pálpebra, que é uma flacidez mais superficial. Então, quando eu não uso injetável, tem que ter essa queixa nesse sentido. Entendi. Explica pra gente, porque normalmente as pessoas têm dúvidas do que e onde aplicar, e aí acabam passando por situações ruins com não profissionais, ou seja, onde se pode aplicar botox? Não, aí não vai botox, aí vai preenchimento. Didaticamente, para que a pessoa possa compreender o que é permitido e não, né? E onde se colocar. Sempre falo o seguinte, é difícil para quem é paciente escolher realmente o profissional. Por quê? Se eu olho os stories de algum profissional e vejo ali a seringa, vejo o frasco, eu sei dizer de acordo com a cor se está hiperdiluído ou não, se está sendo feito da forma correta ou não, a técnica que utilizou, mas o paciente não consegue identificar isso. Então, eu falo que, infelizmente, você tem que agendar uma consulta, conversar e confiar, e principalmente ver os resultados anteriores, né? Então, significa que a pessoa atende bastante, tem muitos casos, isso prova que ela tem uma experiência. E muitas pessoas, às vezes, vão atrás de preço, vão atrás de profissionais, né, que não têm tanta experiência. Vai depender do objetivo, né, da pessoa. A harmonização facial é um risco maior por trazer uma mudança mais rápida. Então, técnica, quantidade de produto, marca do produto influencia muito. Diferente, às vezes, de um laser, de um procedimento mais tranquilo, menos digamos invasivo, assim. né? Justamente, Laura, o que eu te perguntei
vai de encontro com essa afirmação, que inclusive aqui no Consultório Aberto a gente sempre não só instrui, como eu sou muito firme no sentido de que o quanto você se ama, Uhum, é assim que você vai buscar um profissional para cuidar de você. justamente. Então, quanto custa, né, para mim? Quanto vale a minha pele? Uhum, Então, eu falo, gente, para de, se eu fizer o procedimento, eu não pago a consulta. uhum, Negociar com algo tão sério é desrespeitoso. E a recíproca é verdadeira quando eu falo para cada pessoa como é que ele tem que e o que ele tem que aguardar desse profissional. uhum. Porque não existe um profissional passar uma receita, não explicar o que é, não olhar no rosto do paciente, não fazer um exame de forma clara e não explicar e exijam mostrar qual é o produto, o Uhum. que eu estou utilizando, está aqui o frasco, isso é a quantidade X. Eu acredito que esses são procedimentos que, se de fato, tanto o paciente ele souber dos direitos dele, quanto do profissional de fazê-lo, porque quem não tem o que esconder, É verdade. faz sentido? Faz total sentido. Mas a pergunta que eu concordo com relação à desvalorização do profissional, ou a busca por preço, ou a busca, Uhum. né, por imediatismos, sem de Uhum. fato nem conhecer alguém. Agora o que eu estou falando é, justamente, tem locais na face que você, enquanto especialista, pode nos instruir que não se faz botox. Porque tem gente que pensa que... O que você fez no seu rosto? Colocou botox aqui? Uhum. Isso. Então, onde se preenche e onde se estrutura, por exemplo, o músculo, Uhum. porque o botox ele traz estrutura, botox, fio, não é isso? Sim, a toxina botulínica, ela trata, eu até falo que ela não serve para rugas. Ela serve para o movimento que faz parecer as rugas. Então, eu posso colocar onde eu quiser, vai depender do meu objetivo. Qual músculo eu quero paralisar, né? Então, não é interessante, às vezes, paralisar o músculo do sorriso. Eu não posso ficar sem sorrir, né? E nem posso ficar sem sorrir de um lado e do outro lado sorrindo, vai gerar uma assimetria. Mas a toxina botulínica, ela tem um mundo de aplicações e de pontos que pode ser utilizado. É muito comum, inclusive, para quem quer tratar a estética no sentido de paralisia facial. Porque um músculo, de um lado do rosto, está totalmente paralisado e o outro está em movimento. Então, com a toxina botulínica, a gente consegue manter um equilíbrio, né? Então, é isso. Os pontos vai depender mais da queixa da pessoa. Os pontos mais comuns, né, mais usuais, é em terço superior. Por quê? Porque todo mundo mexe mais essa parte. Pisca os olhos, sorri, né, movimenta aqui a glabela. Então, são pontos que todo mundo precisa. Daqui para baixo, eu vou olhar a necessidade individual. Outra coisa que eu observo bastante também é qual a mensagem que a pessoa quer passar com aquele procedimento que ela quer fazer. Porque tudo comunica. Isso é fato, tudo comunica, né? A forma como você se veste comunica, a forma como você fala, como a sua postura, inclusive o formato do rosto. Então, se eu estou lidando com a paciente que é líder, e se ela é líder dentro de um grupo de homens, ela não pode ter tanto digamos que um formato muito feminino, muito romântico, um rostinho muito fininho, um queixo muito retraído. Eu já tenho que empoderar essa mulher. Então, para eu poder empoderar ela, como você falou do maxilar, se eu coloco uma mandíbula mais marcada, ela vai passar mais essa imagem de poder. Vai depender do que ela quer. Eu quero passar essa imagem de poder, eu preciso disso para a minha profissão, eu preciso disso até para eu me destacar e conseguir aquele cargo. Então, eu vou ajudar ela nesse sentido. Agora, se chega uma pessoa que, às vezes, ela já fala de maternidade ou é professora infantil, eu já não posso colocar esse formato nela, né? Então, tem muito isso, do que a pessoa precisa com o processo de envelhecimento que aconteceu e repor, devolver aquela imagem que ela tem gravada, que é do rosto dela e que é ela, mas também do que eu posso mudar ali ponto a ponto, pouco a pouco, para passar a mensagem que ela deseja passar. Tem algo pré-existente, né, nessa paciente que está querendo fazer um procedimento que possa impedi-la de fazer, ou seja, alguma contraindicação ou harmonização facial com esses injetáveis é ok para qualquer pessoa?
Eu, de fato, afirmo que é ok para qualquer pessoa, porque são procedimentos, são produtos, na verdade, que são totalmente compatíveis. Então, não, hoje praticamente não existe contraindicação, porque já tem até, inclusive, médicos oncologistas que liberam pacientes com câncer, que antes era a primeira contraindicação, né, a pior, e hoje já liberam. Tem também profissionais da medicina que atendem pacientes que têm doenças autoimunes, que antes também eram contraindicação, e eu vejo hoje em dia muitos médicos liberando também. Tem alguns procedimentos que até grávida pode fazer, mas não tem estudo científico para isso. A gente sabe na teoria que não aconteceria nada. Então, essa é a única paciente proibida, de fato, de fazer qualquer coisa, a não ser que o obstetra libere. E a maioria libera para fazer a toxina botulínica, que a gente sabe que é um produto que tem somente uma ação local, ele não tem uma ação sistêmica. Ok. Antes da gente entrar na fase da docência, da formação, né? Porque, inclusive, a Laura já está formando outros profissionais, né? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa estética masculina, o que que eles estão buscando, quais são os principais procedimentos, né? Você tem recebido muitos, e você falou um pouquinho lá atrás que o homem, a questão dele normalmente não é a autoestima. Isso, a autoestima do homem é diferente, né? Muitas vezes não é se olhando no espelho e vendo alguma coisa que ele tem determinada queixa. A autoestima baixa no homem é mais relacionada, talvez, à posição que ele tem dentro da casa ou no emprego. É mais nesse sentido, às vezes é mais relacionado com a questão emocional de validação, então não é tanto ali a estética. Mas os homens têm procurado bastante porque eu acredito que as mulheres estão tão mais bonitas e mais vaidosas e mais jovens que os homens estão querendo acompanhar, de fato. E muitas mulheres levam também os maridos porque gostam tanto. Aquilo que você gosta, você indica para quem você gosta, para quem você ama. Então, se ela gostou daquilo, ela também quer para o parceiro. Então, muitas trazem os maridos. Às vezes, eles ficam meio assim, receosos, não querem. Mas quando fazem... Não deixa de fazer. Não deixa de fazer. Eles mesmos dão uma iniciativa de procurar depois para fazer. Até porque quando a gente se vê numa melhor versão, aquilo de uma forma melhor, você quer estar sempre daquele jeito. Muita gente pergunta assim, mas procedimento vicia. Eu falo, não vicia o procedimento, não é o produto que vicia, é você estar bem daquele jeito que vicia. E isso não é desde muitos anos. Quando não existia, por exemplo, um alisamento de cabelo, você fazia uma escova. E aí você gostou mais do seu cabelo liso. Então, você quer ter o cabelo liso todos os dias, você vai lá e alisa. Gostei da minha boca mais rosada, gosto de ficar com batom o tempo todo. Hoje já existe a micropigmentação labial, que já te mantém com a cor que você quer o tempo todo. Então, não é que viciou, você se viciou em ficar bonita, em se sentir bonita. Você se viciou na autoestima, é como se fosse isso. Não ao produto, não ao procedimento. E quais os principais procedimentos que eles realizam? Toxina botulínica, até porque todo mundo precisa de toxina botulínica, porque todo mundo mexe o rosto, todo mundo movimenta. Uma hora as rugas vão ficar marcadas e aí eu vou ter que pensar num plano B para tratar aquilo ali. Então ela é preventiva no processo do gerenciamento do envelhecimento por conta disso. Então a toxina botulínica, ela realmente é um procedimento de entrada porque todo mundo precisa. Depois disso eu vou ver a individualidade de cada um, mas depois da toxina botulínica, o recorde é a harmonização facial, justamente porque o homem quer ter, né, esse aspecto da mandíbula mais marcada, que traz essa sensação, essa imagem mais de poder, de másculo, preenchimento de olheiras também. Por quê? Porque a olheira mais profunda, ela passa uma mensagem de que está cansada, que está sobrecarregado. Aí, às vezes, a pessoa até é um vendedor e aí ele deixa de vender porque a pessoa pensa assim, nossa, ele deve estar atendendo muitos clientes, não vai dar conta do meu caso, porque parece que está cansado e nem está. Sim. Então, esses são os mais comuns dos homens. Voltando, então, à questão da docência. Como é que está esse mercado de formação? Como que são os seus cursos? Né? De que, né, cursos estamos falando aqui? Já tem bastante tempo que o Instituto Laura Tavares existe. A gente priorizava cursos presenciais, mas sempre com turmas menores. Porque eu sou da estética lá quando ela surgiu. Então,
Quando eu ia fazer meus cursos, era poucas opções, poucas alternativas que existia de cursos no Brasil para fazer. Você tinha que viajar, tinha que se deslocar, e às vezes eu chegava lá numa sala em que tinha 20, 30 alunos. Como aprender na prática Com esse número de com pessoas. esse número de gente? Então, às vezes passava um dia inteiro, eu ia lá e atendia uma pessoa. Então, às vezes, era um curso de um procedimento que eu já sabia fazer, e que eu estava indo para me aprimorar, ver como é que era a técnica daquele outro profissional e tal. Então, para mim, às vezes, só olhar já bastava, já entendia, fazer uma pessoa ok, mas eu pensava, nossa, a pessoa que está aqui a primeira vez aprendendo essa coisa, ela vai sair daqui sem saber fazer. Então, eu sempre tive isso comigo, eu não vou fazer isso com os outros profissionais. Não vou deixar ele chegar no consultório quando estiver sozinho e não ter praticado o suficiente e não se sentir seguro, porque não valeu de nada o curso. Então, as nossas turmas, elas são menores, são turmas de 4, 5, 6 alunos. Hoje, ainda menos, ainda a gente consegue tirar um dia para fazer, de fato, uma mentoria VIP, onde o profissional vai sozinho ou em dupla para poder a gente passar o dia praticando, porque a prática que é mais importante. A teoria, a pessoa estuda em casa, a gente passa a teoria o máximo que eu puder ali, em resumo, vou acompanhando ela na teoria depois, mas a prática tem que acontecer, porque depois esse profissional vai se ver sozinho no consultório, e praticando, e fazendo o procedimento. E ele tem que estar seguro para fazer isso. Então, nas nossas turmas, elas são pensadas nesse sentido, até porque eu consigo direcionar o que mais a pessoa tem de dúvida. Eu não me sinto tão seguro para fazer tal coisa. Então, tá, vou buscar uma paciente modelo que a gente consegue fazer essa técnica para você praticar essa. E agora também a gente, com o propósito de alcançar mais e mais pessoas, a gente tem os cursos digitais. O lançamento digital melhor, que eu gosto, o mais famoso, é o de preenchimento labial, porque é um curso diferente, o nosso diferencial é que tem mais de 10 técnicas de preenchimento labial. Então, com vários modelos. A gente já deve estar com umas 16, 18 aulas só de preenchimento labial, e sempre quando vai aparecendo, a gente vai acrescentando na plataforma, para o profissional sempre ficar sendo atualizado, se surge alguma coisa nova ou não. E também a gente fala de carreira, porque também não adianta nada o profissional também saber fazer o procedimento, executar perfeitamente, mas e agora, como é que ele vai conseguir os clientes? Então, a gente consegue dar esse passo a passo também para a pessoa conseguir se desenvolver na carreira. Por conta disso, também a gente tem o nosso programa que a pessoa acompanha a gente na clínica. Geralmente já são profissionais que já seguem sozinhos, que já têm a sua clínica ou que têm seu espaço e quer entender um pouco mais de gestão de comercial, de captação de cliente, de encantamento de cliente, de sucesso do cliente. Então, a gente consegue abranger aí várias outras áreas, financeira e tudo mais, para a pessoa já crescer bem estruturada, bem organizada. Na verdade, você criou o curso para sanar uma necessidade própria. Sim. E foi compreendendo onde cada ponto que você parou, porque realmente você fica muito bom, mas como é que eu vou vender? Justamente. Como é que eu vou gerir? E aí vem colaborador. Então, de uma ponta a outra, né, desde a técnica até a gestão, Isso. venda. Até um todo. Porque o preenchimento labial é o curso que eu falo que é essencial. Você tem que ser bom em preenchimento labial. Porque é um procedimento que, se ele tiver mal feito, as outras pessoas percebem. Então, pode ficar uma boca assimétrica, pode ficar um lábio exagerado, um volume, um tubérculo visível. Então, se o profissional sabe fazer um bom lábio, todo mundo percebe isso. Ninguém vai dizer assim, nossa, esse preenchimento de olheira foi mal feito, nossa, esse pré-jaws não está muito alinhado. As pessoas não têm essa percepção, mas lábio todo mundo sabe dar uma opinião, mesmo que não tenha um olhar clínico. Muito interessante você falar isso. Ontem, na edição, né? E homens, tá? Alguma das pessoas que a gente tem aqui na nossa aceleradora, eles estavam editando o vídeo e na hora eles perceberam. Fulano de tal fez alguma coisa na boca? Vocês estão vendo isso? Eu tinha prestado atenção e tal, mas nem eu me atentei tanto. De fato, é algo que realmente, né, traz uma luz sobre a... E é, na minha opinião, a área do rosto mais difícil.
E também porque, né, mostra mais. Então, se você se especializa no lábio, acaba sendo uma porta de entrada para o próprio paciente confiar outras áreas do rosto, né, para o profissional. Então, esse é o curso que a gente mais se dedicou a fazer essa transformação profissional por conta disso, que vai ser a porta de entrada para o sucesso. E o que diferencia um excelente profissional, um profissional diferenciado de um profissional comum? Visão. Visão. Porque existem profissionais que são engessados a marcação. Ai, que eu tenho que fazer um traço daqui até aqui, e aí eu tenho que colocar um ponto aqui, 1 milímetro aqui e tal. E acaba fazendo isso em todo mundo. E as pessoas são diferentes. Então, aquele profissional que enxerga onde já teve uma atrofia da gordura, onde a estrutura óssea está aparecendo mais, e a diferença que tem do lado do outro do rosto, sem precisar de marcação. Vai lá de olho, esse profissional é um profissional que tem uma visão que muitos não têm. Ele está enxergando a pessoa sem a pele. Ele está colocando a agulha, está colocando a cânula e ele está visualizando o que está acontecendo lá dentro. Porque se o profissional não entende da anatomia, ele está introduzindo um produto dentro da pele, dentro do corpo, da face, e esse profissional não sabe o que está acontecendo lá dentro, ele não tem diferença nenhuma de uma criança. Sim. Literalmente. A única diferença que vai acontecer vai ser no seu rosto, que aí você aguarde, enquanto não, né, escolher alguém que de fato é muita responsabilidade. Muita né? responsabilidade. Como é que tem tanta gente que se aventura, né? Mas aí me fica a dúvida, quem nasce primeiro, ovo ou a galinha? Como é que tem tanta gente que se aventura e como é que tem tanta gente? Eu acho que chega a ser um adoecimento mesmo pela busca, pela estética, é uma dor tão grande interna, porque entregar, né, o seu rosto na mão de um profissional que você não pesquisou, não entendeu, não avaliou, é um autoextermínio isso para mim. É verdade, ainda mais quando se trata de algum procedimento que tem um pouco mais de risco, né? Algumas tecnologias têm um risco maior também, né? Eu falo que um aparelho na mão de quem não sabe mexer vira uma arma, né? Igual os lasers de depilação que podem causar queimaduras. Nossa. E é considerado um procedimento simples, né? E assim, também existem aquelas pessoas que não conseguem entender. Porque não são da área, claro, né? Mas assim, aí buscam muito pelo preço, e a pessoa, às vezes, ela tem aquilo que, quem tá cobrando mais caro, na verdade, tá querendo tirar dinheiro de mim. Mas não é, existe uma diferença ali do pouco valor, ok, né? O profissional consegue ali a diferença de R$100, tudo. Agora existe aquela diferença que uma outra pessoa tá cobrando a metade, ou menos da metade. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, aí tem que parar para pensar. E não é sobre... É porque um está no shopping ou o outro está ali. Gente, que material está sendo aplicado? Por que há uma diferença tão grande? Eu acho que esse ponto que você trouxe já é algo que realmente cabe aí, né, questionar. Mas o nosso cérebro, ele sempre nos leva para o lugar que a gente quer. Então é assim, é você que está querendo tirar demais. Esse aqui é bonzinho. Né? Isso mesmo. Ele está fazendo, e tem até uma questão aí de amor pelo próximo, ele quer ver o mundo todo. Onde, né? Eu até entendo que os profissionais que estão no início da carreira, né, cobram mais barato, e eu acho até que devem cobrar mais barato também para ganhar experiência, para adquirir ali um número, mas o paciente tem que estar ciente disso. Não pode criar grandes expectativas, não pode achar que vai sair maravilhoso e reclamar depois, né? Então, sabendo que o motivo, né, pelo justamente. E é muito importante também, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso, não só o paciente, o cliente, ou você, a pessoa que está buscando por esse serviço, mas também os profissionais. Quem prostitui o mercado somos nós mesmos. É verdade. E aí fica essa guerra onde só o consumidor perde. Só que só perde, ele vai perder ali em qualidade. Agora, você enquanto profissional perde credibilidade, perde cliente, porque é tão mais fácil você focar em ter uma carteira de clientes onde você vai desenvolvendo do que você ficar, né, buscando o maior número de pessoas, independente da qualidade. Eu acho que é uma questão não só, né, de ética, mas de inteligência. Entender que nem todo mundo é concorrente, não precisa dessa guerra. Como é que você enxerga isso, Laura?
Eu penso dessa forma também. Existe a busca de mais e mais e mais pessoas. Hoje eu atendo 90% dos meus atendimentos são de pessoas que eu já acompanho há muitos anos. Olha que delícia. Então, até porque os tratamentos de rejuvenescimento, eles só somam. Então, eu tenho foto de pessoa de 2020 até agora, 2025, e o tanto que o processo foi melhorando, o tanto que ela foi somando e rejuvenescendo ao longo do tempo. Então, isso é que é legal, né? Você ter aquela pessoa que faz parte da sua comunidade, que te defende, que gosta de você e que não troca, né, você, do que ficar sempre buscando mais e mais e mais. E eu até falo que para uma nova agora entrar no meu grupo, já está bem mais difícil, porque eu dou prioridade, claro, para as que já estão comigo já há muito tempo. E então, eu acho que é basicamente isso mesmo. Tipo, o acompanhamento é melhor. Qual é o principal diferencial da Laura? Por que que você se escolheria para cuidar da sua pele, do seu rosto, do seu corpo? Meu principal diferencial é eu mesma. Nenhuma outra clínica você vai encontrar a visão da doutora Laura. Você pode encontrar, às vezes, o aparelho, o produto, mas a visão e a técnica, ela é única. Então, isso que eu falei lá atrás, que às vezes um profissional que fica muito ligado a uma marcação e acha que essa marcação tem que ser feita em todo mundo, a visão ela é única. Eu sou professora, eu dou aula e é muito difícil até mesmo eu conseguir explicar a minha visão, passar a minha visão e o profissional entender a minha visão. Então, hoje em dia, tem formas que eu faço que ninguém me ensinou, que é do jeito que eu fui e vi que dá certo, porque eu tenho isso, não tenho um jeito engessado de fazer, tem um jeito que vai ficar legal em você, que vai ficar legal na outra pessoa, então eu falo que todas as pessoas vão fazer de uma forma diferente, por isso que no curso são mais de 10 técnicas diferentes de preenchimento labial. Porque existem muitas formas de fazer. Um queixo, eu posso entrar pela esquerda, posso entrar pela direita, posso fazer pelo meio, posso fazer por cima. Então, se aparecer 10 pessoas querendo fazer aumento, provavelmente as 10 vão ser diferentes. Então, o diferencial, com certeza, é mais essa questão da visão e a experiência, com certeza. E hoje você está expandindo esses cursos, essas mentorias, o que que você quer construir aí para os próximos anos? O que que a gente aguarda? Nós vamos focar muito mais no digital, para a gente conseguir alcançar mais pessoas e pessoas que são de fora de Brasília, para não ter que se deslocar, ter essa facilidade maior e também conseguir dar esse suporte, fazer esse acompanhamento em relação à carreira. Provavelmente a gente vai falar muito mais de administrativos, de brand, de marcas, de consolidação de marcas, de organização financeira, de mentalidade também, que é muito importante. Esse é o primeiro módulo do meu curso, é sobre a mentalidade, você se enxergar, como você vai se enxergar lá na frente e você já se enxergar grande, né? Você acreditar que você pode, porque a gente dá o passo a passo. Mas se a pessoa não acredita nela mesma, ela não vai conseguir. Então isso aí é uma coisa que a gente já trata já de primeiro. Laura, eu percebo que além da farmácia, além da gestão e além do marketing, você tem um conhecimento mais aprofundado de pessoas, de comportamento. Estou errada? Tá certíssima. Hoje eu não faço mais cursos técnicos. Não tem mais o que aprender de botox, de bioestimulador. Muito pelo contrário, eu consigo desenvolver uma técnica única. Então hoje eu faço mais cursos de pessoas, de gestão de pessoas, de comportamento, perfil comportamental, de imagem, como eu falei, né, de mensagem da imagem, porque agora sim eu tenho esse olhar mais de fora com o próprio paciente e também com a minha equipe, porque eu tenho muitas pessoas que trabalham na clínica. Nós somos 6 injetores, fora administrativo, fora financeiro. Então, todos os dias eu faço reuniões então, até para contratar. E para gerir todas essas pessoas, eu preciso entender disso. Então, hoje, né, a gente está sempre em busca de conhecimento, claro. A gente sempre tem que ter um mentor, né? Então, meus mentores, os cursos que eu faço são relacionados mais a isso. A me desenvolver como pessoa, para eu poder desenvolver a minha equipe e poder também desenvolver outros profissionais. Maravilha, sensacional. Amei. A gente vai ter 2 entrevistas, então que bom, né? Que bom que foi bom, porque vai ser muito legal ouvir essa outra parte da empreendedora. Fiquei realmente muito
muito feliz e Adorei também. com muita assertividade você trouxe tudo. Só que a gente tem 2 blocos rapidinhos agora e menos extensos, tá? Tá Que é o ok. na ponta da língua, onde eu pergunto ou você me fala apenas uma palavra ou no máximo em uma frase. Certo. Beleza? Vai ser mole para você, né, Lara? Harmonização facial é Saúde, beleza natural. autoestima, Um erro comum dos pacientes é incerteza. Eles teriam incerteza. Tem que ter certeza que quer fazer. ok. Autoestima é Força, boa. Um bom resultado depende de visão, sua missão na estética. empoderar mulheres, trazer felicidade. Harmonização facial deixa artificial? Só se a pessoa quiser. Qual o erro mais comum de quem faz estética? Paciente, pesquisar, escolher por preço. Com certeza. O que causa um rosto exagerado? Quantidade de procedimentos realizados em uma única vez. Uma dica para quem quer começar com segurança. Começar por um procedimento menos agressivo. Botox. Botox, uma tecnologia, um ultrassom microfocado, uma radiofrequência. O que a estética pode mudar além do rosto? Pode mudar completamente a forma como a pessoa se vê, o que ela aceita para a vida dela e o que ela decide daqui para frente na vida dela também. Maravilha, concordo em gênero, número e grau. Prazer em te conhecer, obrigada. Prazer, foi um prazer Obrigada também. mesmo. E para vocês, como sempre, vou deixar aqui na descrição onde encontrar a doutora Laura. Qualquer dúvida pode falar com você ali nas redes sociais. Sim, pode sim. E além disso, todo o currículo, toda a especialização dela vai estar aqui na descrição do nosso programa. E até o próximo consultório.